Diante do cenário árido de inflexível infertilidade artística que hoje se impõe, cabe a pergunta: como é possível que algumas poucas décadas atrás, toda semana vivenciássemos o surgimento de álbuns clássicos? Um desses lançamentos foi Mudança de Comportamento, da banda paulista Ira. O disco é um daqueles casos raros de álbuns que já nascem clássicos. Junto a seus pares de outras bandas como Titãs, Paralamas, Legião Urbana, Barão Vermelho, Mudança de Comportamento seria um dos balizadores estéticos de toda a década de 80. Ele alçou Edgar Scandurra à condição de lenda do rock Brasil, com seu amplo domínio técnico e expressivo da guitarra, que toca como canhoto, além da autoria de canções marcantes, que pertence ao cânone do rock pop Brasil. 40 anos depois de seu primeiro disco, o Ira continua ainda na vanguarda. A banda expulsou um bando de fascistas de shows que realizava no Sul. O Tio da Letra comemora neste episódio esse grande disco e essa grande banda. Boa noite, amigos dos Tio da Letra. Mais um episódio, aí o nosso 21º episódio hoje para falar dos 40 anos de Mudança de Comportamento, álbum da banda paulistana Ira, que completa agora no dia 15 de maio seus 40 anos e que aqui entre nós aqui já foi palco de boas digressões sobre o álbum. André, vamos lá, aqui, hoje à noite aqui comigo o André, claro, o Júlio, a Heidi tá aqui conosco também. E vamos lá, gente, o que a gente tem para falar de Ira e Mudança de Comportamento? Bom, eu acho que primeiro a sonoridade. A sonoridade para mim é um hino à juventude. Não tô falando das letras, eu tô falando da sonoridade, da harmonia, das guitarras, da bateria. Aquilo parece que é um hino à juventude, dizendo assim, olha, jovens, saiam, aproveitem a vida. Eu fico pensando, para quem teve a oportunidade de assistir o Ira nessa época, ouvindo o Ira tocando nessa época. Fantástico mesmo, né? E eu tava ouvindo, reouvindo o disco recentemente, e o que dá pra perceber legal nesse disco é o seguinte: a produção do disco não usou muito da distorção. É um disco de guitarras limpas, bem definidas. E o estilo, né, do Edgar Scandurra, que é aquele estilo mais solto, ele tem uma mão leve, assim como naquele estilo Eric Clapton, slow hand, né? E ele faz uns arranjos ali muito bons, o baixo bem marcado, bateria também. É um disco muito bem... O Pena Schmidt brilhou na produção desse disco mesmo. Eu acho que a escolha do repertório também entra nessa questão que o André falou, de ser um repertório jovem, com canções que trazem o tema da juventude. Você pega ali o Nazi, o Scandurra, todo mundo ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, todos muito novos, mas já com uma personalidade muito forte, né? Que é um selo, né, do Ira ao longo de toda a carreira, uma banda sempre de pulso, de posição, né? Inclusive até, Júlio, recentemente envolvido em algumas... querelas aí, né? Cara, fantástico, né? Eles estavam numa turnê recentemente lá no Sul. E acho que foi o Nazi que puxou a coisa do Sem Anistia. E os caras começaram a protestar. E o Nazi deu uma bronca geral e mandou os caras voltarem. Quem não tá contente com a banda, que volte pra casa. Agora, a questão é assim: como é que você vai num show de uma banda como o Ira e você vai esperar outra coisa que não uma atitude dessas, uma atitude muito decente e bacana? Mas agora trazendo pra mim aqui o lado Júlio Kengo, eu quero aqui trazer uma polêmica. Opa. É correto um artista se posicionar? Mesmo que ele não se posicione, ele se posiciona. Então, por que não se posicionar? O incorreto é ficar em cima do muro. André, você me fez lembrar de uma frase de Neil Peart, do Rush, que ele diz assim: If you choose not to decide, you still have made a choice. Se você escolheu não decidir, você já fez uma escolha. E aí, Júlio, você acha que o artista tem que se posicionar, Júlio? Cara,
eu acho que o artista não precisa se posicionar, necessariamente. Pelo menos a arte dele não precisa se posicionar. Mas é sempre interessante ver a postura política, ideológica de alguém que você admira. Acho que isso é um fator. E hoje em dia, no mundo polarizado como nós vivemos, esse é um fator. Agora, não necessariamente, acho. Acho que esse é um ponto interessante. Tem essa velha discussão, né? Você separa o artista da obra. Nós já até discorremos sobre isso, né? Conversamos sobre isso. Eu quero muito ouvir a opinião da Heidi sobre isso. Bom, pra quem teve como um primeiro show de rock da vida a banda Ira, e você estar no meio dali da plateia com um coro conciso ali, com palavras de ordem nas músicas do Ira, eu não esperava menos da banda. Entendeu? Não esperava menos. E contente em participar hoje, tendo esse marco na minha vida. Esse disco ele foi remasterizado em 2000. E eu fui no show do Ira depois dos anos 2000. E tive a oportunidade de escutar grandes músicas desse álbum, que eles cantam até hoje, dentre outras. E o álbum é muito bom. E saiu de lá grandes hits, né? É isso aí, Heidi. Voltando então ao álbum mesmo, que a Heidi trouxe aqui, e trazendo esse tema que o André falou, da questão da juventude, do álbum ser um álbum pra cima, né? Apesar de tratar de temas até pueris ali da juventude, dos amores, dos romances, traz uma questão também política forte, que inclusive Núcleo Base é praticamente o maior hino do Ira. Vem desse disco, né? A segunda faixa do disco fala da questão do alistamento militar obrigatório, que é um tema que infelizmente a gente não superou ainda, né? Nós estamos no ano 2025 e a gente ainda tem que lidar com isso. Que é uma coisa biográfica. O Edgar Scandurra fez essa música exatamente por isso. É interessante isso, a questão do biográfico, porque o Scandurra é um daqueles compositores biográficos, né, cara? Ele tem muito isso mesmo de trazer o sentimento dele, como o Nando Reis faz muito também, né? Uhum. De trazer muito o sentimento dele para as músicas. E o interessante é que ele faz músicas e ele tem que pensar que quem vai cantar essas músicas é o Nazi. E o Nazi interpreta essas músicas, ele toma pra si essas músicas e faz uma interpretação fantástica. Inclusive, cara, eu acho a voz do Nazi nesse disco, ela é de uma força, de uma pujança. Hoje o Nazi tá mais velho, né, com mais tempo de estrada, ele teve problemas com drogas, né, durante a vida, então isso vai tudo prejudicando, né, as cordas vocais e tal. Ele até melhorou bastante depois que ele se limpou, né, agora que ele tá limpo, né. Mas ele tava com a voz muito boa, cara, e a produção, a mixagem do disco, a masterização trouxe essa voz, e as vocalizações que ele faz com o Edgar Scandurra também são muito boas, que é coisa típica do gênero mod. Eu só queria fazer uma observação. Opa, vamos lá, Júlio. Eu assim, nesse período, acho que nós temos, dentre outras, nós temos duas grandes bandas paulistanas, né? Que é o Titãs e o Ira. São as duas grandes bandas paulistanas do período, que eu me lembro, assim. Do mainstream, né? Do mainstream. A minha observação é a seguinte, eu acho que os Titãs, você tinha, assim, muita gente boa dentro dos Titãs e, assim, ninguém se destacava exatamente nos Titãs. Era uma banda que não tinha muito essa coisa da personalidade. Esse disco, Mudança de Comportamento, na minha opinião, é um exemplo do surgimento de um gênio que se chama Edgar Scandurra. As músicas da carreira do Ira, você não tem nenhuma virtuose. Não. Ele tá sempre ali, ele é o guitarrista que a gente sabe que ele é, mas você não vê ele colocando as habilidades dele de uma maneira virtuosa na banda. Ele sabe encaixar o estilo dele de tocar, assim, sem exagero. E fica um negócio fantástico, cara. Eu acho interessante porque o Edgar Scandurra, a primeira banda dele foi uma banda punk chamada Subúrbio. Ele gosta muito do punk. Sim, sem dúvida. Ele gosta do The Who também. O The Who, as guitarras do The Who, a gente não são guitarras de heavy metal, né? São guitarras que trabalham muito bem essa questão mais aguda, nas cordas mais agudas,
E a questão da rapidez também de tocar a guitarra. Isso é o Edgar Scandurra tocando. É o Edgar Scandurra sendo punk e sendo influenciado pelo The Who ao mesmo tempo. Esse disco, embora seja um disco punk, na minha opinião, porque ele é um disco que tem linhas de guitarra, mesmo que sejam tocadas nas cordas agudas, punks, e linhas de baixo que também são punks. André, o que você tá falando é que esse disco é uma transgressão dentro de um período em que todo mundo tava transgredindo, então é a transgressão da transgressão. E a gente não pode esquecer também que ali, 85 é quando o disco é lançado. Alguns anos antes, eles lançaram um compacto com Gritos na Multidão e Pobre Paulista. Esse compacto foi praticamente limado pela própria gravadora por causa da controversa letra de Pobre Paulista, que todos nós sabemos que ela tem uma conotação que pode nos trazer uma leitura xenofóbica, que o Edgar Scandurra já esclareceu que na verdade era o contrário, né? Ele tinha a intenção ali de cuspir na sociedade paulistana, que era xenófoba, né? Expor essa ferida, né? À sociedade, e não necessariamente exaltar essa xenofobia. Aquele verso, né? Não quero ver mais essa gente feia. Não quero ver mais os ignorantes. Eles não se referiam às pessoas dos outros estados. Ele se referia ao próprio paulistano, que era ignorante, que era feio na sua crítica, no seu racismo, ali, na sua xenofobia. Mas eu acho que é interessante quem trouxe a polêmica dessa vez foi o André, que o André tá afirmando. E aí eu quero saber da Heidi se ela concorda, se esse é um disco eu punk. Eu jurava que era um pós-punk, passei ali bem por um lirismo, né? Eu acho até que pelo apelo do Mudança de Comportamento, me parecer que é um diário sendo lido, um diário de um adolescente se tornando música, sabe? Ele expondo ali, ele se abrindo, rasgando o peito pra falar o que ele pensava. E essa transição, né, da infância, adolescência, um começo de vida adulta. Então, pra mim, era um pós-punk. Eu acho que ele tem muito essa coisa do pós-punk também. Eu acho que ele é interessante, né? Você vê, os Titãs, eles trazem temas grandes, eles falam de coisas assim, talvez um pouco abstratas, né? De uma maneira geral. E o Ira, ele pegava essa coisa do dia a dia, do cara que pegou um ônibus, sabe? Essa coisa do dia a dia que é fascinante, que é uma característica, talvez, desse pós-punk paulistano, talvez, né? Então, e naquela época, 85, você tinha o movimento punk mesmo de São Paulo em andamento. Sim. Com bandas como Cólera, Condutores de Cadáver, Olho Seco, óbvio, Ratos de Porão, que também já partia até para um metal crossover, né? Gente, mas se você pegar, vou falar para vocês, eu continuo dizendo que esse disco é um disco punk. Se vocês pegarem os discos do Cólera, não tem distorção. A guitarra do Cólera é uma guitarra sem distorção, com cordas agudas aparecendo, com linhas de baixo. É pra ser punk. Você tem o The Clash. O The Clash tinha um som mais clean mesmo, né? Principalmente ali no London Calling, no Combat Rock. O Edson do Cólera, que é um precursor fantástico assim do punk rock ali paulista, ele tinha mesmo essa questão de não usar muito o punk rock com aquela guitarra muito distorcida, muito pesada, aquele som muito quadrado. Mas tinha força nas letras, né? Que eu acho que é aí onde entra, nesse disco, eu acho que onde entra mais uma questão punk, naquelas canções que entram mais nas questões sociais. Inclusive, você também quer colocar uma polêmica também, né, Fred? Porque você falou que esse disco é melhor do que outro disco de estreia de uma outra banda. Cara, são coisas pessoais, né, cara? Leituras pessoais. Eu acho que é um disco mais bem resolvido do que o primeiro disco da Legião Urbana, que a gente já falou recentemente. Eu corro o risco de ser espancado pela audiência e ser espancado aqui pela mesa também, né? Poxa, o pior é que eu concordo com você. Embora seja legionária, né, já tenha colocado isso aqui. Mas eu realmente acho ele mais bem resolvido.
musicalmente falando, mais bem preparado, né? E só que eu ainda acho que tiveram muito mais músicas bem trabalhadas do álbum da Legião. Outras do álbum Mudança de Comportamento poderiam ter sido trabalhadas melhores, ou mais. Tem muitos hits, mas eu acho que ainda foram poucos. Vou fazer um meia-culpa e dizer pra rádio o seguinte, que o disco 2 da Legião Urbana supera os outros, esses dois, supera o primeiro e supera o Mudança de Comportamento sob todos os quesitos. Porque aí sim, com o Ayrton Bahia, o disco já fica mais bem produzido, a banda já tá mais madura como músicos, tem arranjos melhores, acho que, se eu não me engano, o Carlos Trilha já trabalha nos teclados ali. Claro, o Mudança de Comportamento em si é uma coisa super interessante, mas o que eu acho interessante, o que eu acho marcante, assim, a década de 80 tinha tem uma profusão de álbuns históricos no rock, que eu acho que em nenhum outro período nós tivemos algo similar, nem na década de 90, nem na década de 70 anterior. Eu acho que a gente não teve essa explosão de álbuns marcantes como Cabeça de Dinossauro, Mudança de Comportamento, o primeiro disco da Legião Urbana. Acho que são, né, esse é um período fantástico, cara. Por falar nisso, esse ano nós temos 4 discos muito expressivos que fazem 40 anos, assim como esse disco que nós estamos comentando. O Legião Urbana, o primeiro da Legião, que já tivemos programa especial aqui no Tio da Letra. O Cazuza, aquele primeiro disco do Cazuza, RPM, Revoluções por Minuto, Kid de Abelha, Educação Sentimental. Esses discos são queridinhos da mídia, todo mundo comenta, se você colocar aí no Google vai achar, mas Mudança de Comportamento não tem nada sobre. Para falar sobre esse... Nós estamos aqui falando. Para falar sobre o aniversário desse disco, eu pesquisei, tem pouquíssimo material. Coisa, não tem nada, gente, é um descasso. Eu só vou voltar aqui na provocação do Júlio, do Fred. Não, na sua sobre os anos 80 terem essa explosão. Sim. Eu creio que o fato gerador disso é tudo que ficou represado nos anos anteriores. Você tem aí uma juventude começando a trabalhar, começando a se colocar aí no mercado fonográfico com tudo que estava represado, cultura, politicamente, entendeu? E nas próprias vidas deles ali, que nem a gente fala aqui, que pode ser até uma questão biográfica, né? Uhum. Então eu acho que isso é um fato muito, muito importante. Digamos assim, foi quando o jovem conseguiu falar. Ter voz. Né? Ter voz. Agora, observe uma coisa interessante. A gente fez um episódio aqui falando dos 40 anos do Rock in Rio. Sim. E o Rock in Rio foi em janeiro de 85, lembram? Sim. Percebam quantos primeiros discos de grandes bandas foram lançados a partir de janeiro de 85. E a gente falou naquele episódio que um dos grandes legados que o Rock in Rio deixou foi o mercado fonográfico entender que havia um público consumidor de rock no Brasil. E aí as gravadoras correram atrás de artistas, bandas novas, de frescor musical... E inundaram o mercado fonográfico naquele ano de 85 Sim. com esses artistas que se perpetuam até hoje, entendeu? Eu acho que uma coisa legal sobre o Ira, né, para além do primeiro disco, é que o Ira sempre soube se reinventar e ele, assim, ele sempre foi muito midiático, né? Ele fez trilha, o Ira gravou músicas que fizeram parte de trilha de novela, né? Mas sabe o que é interessante, Júlio? A banda sempre foi ruim de mídia, por incrível que pareça. Eles gravam Flores em Você vai pra novela, né? Isso. Mas o Ira é uma banda que sempre relutou a participar de programa de auditório. Eles sempre tiveram uma relação muito intrincada, muito conflituosa, cara, com a grande mídia. Olha, mas gente, vamos aí pensar, né, pra resumir aqui. Você pega um disco que tem Longe de Tudo, Núcleo Base, Mudança de Comportamento, Tolices, as 4 primeiras músicas do álbum. Depois vem Coração, que eu tô apaixonado por essa música. Linda, cara, música fantástica. Linda, né? Amigos do Hostil da Letra, curtam, compartilhem, por favor.
Esse episódio tá bem especial, carregado de carinho aqui e apoio à banda Ira, completando aí os 40 anos do álbum. E eu sinto muito, muito mesmo, mas nós vamos indo, pois é tarde, é muito tarde e nós precisamos ir embora. Muito bom, muito bom. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.